A cúpula do Mercosul, prevista para acontecer no próximo dia 20 de dezembro, em Foz do Iguaçu, pode ser adiada para janeiro do ano que vem. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e nosso colunista aqui do canal AgroMais, Gustavo Menon. Bom dia, Menon, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer e uma grande honra falar com todos vocês. Menon, a expectativa é para que essa cúpula aconteça no dia 20, mas nos bastidores já tem aí a informação de que o governo está tentando jogar essa cúpula para janeiro para tentar ainda manter a presidência da cúpula para poder fazer a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda na presidência brasileira. É por esse caminho? Exatamente, Bruno. Quando nós olhamos para a presidência pró-tempore do Brasil à frente do Mercosul, veja que a principal pauta trata-se da ratificação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Estamos falando da criação de uma das maiores zonas de livre comércio do planeta, envolvendo mais de 700 milhões de pessoas e um PIB agregado estimado em cerca de 22 trilhões de dólares. Quando nós chamamos a atenção para a ratificação, para a assinatura desse acordo, veja que são discussões que se dilatam por mais de 20 anos, cerca de 25 anos, na composição das agendas de negociação, e agora a expectativa do governo brasileiro é que consiga entregar nessa transição de 2025 para 2026 a celebração finalmente desse acordo. E veja que aqui estamos falando de uma série de cadeias produtivas sensíveis e estratégicas que serão afetadas na composição desse grande acordo, passando aqui pelos setores industriais, principalmente agricultura, mas também afetando o setor dos serviços. Como que há uma expectativa, a partir dessa atuação da presidência brasileira, em levar adiante, Bruno, entre essas pautas, que são pautas comerciais relevantes, veja que há toda uma tentativa de mitigar os efeitos, que são efeitos de paralisia, da crise do multilateralismo internamente no Mercosul, sabendo, então, que estamos diante dessa conjuntura que trata-se de uma conjuntura de fragmentação política e desintegração econômica. A celebração desse acordo será saudado por parte de diferentes setores, inclusive o agronegócio brasileiro, que tem expectativa de abrir mercados no continente europeu, fortalecendo seus fluxos comerciais, mas veja que precisamos também pensar em outras cadeias produtivas, no sentido de questionarmos as assimetrias que regem o comércio internacional, fatores que envolvem a questão da dependência tecnológica. Em síntese, há toda uma projeção, uma orquestração para que esse acordo possa ser um acordo de complementariedade, de interdependência econômica, mas também zelando pelos interesses brasileiros e também pelos interesses dos demais atores do Mercosul. E aqui estamos falando de um movimento de ampliação do Mercosul para além dos seus membros fundadores, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o processo de adesão, de inclusão da Bolívia ao bloco, e precisamos cada vez mais pensar o Mercosul como essa região privilegiada em termos da nossa inserção geoeconômica e da nossa inserção geopolítica diante das disputas no comércio internacional. Bruno? Menon, a gente lembra, né, que o presidente Lula fez diversos pedidos públicos aí ao presidente da França, Emmanuel Macron, para que abrisse o coração, entre aspas, para o acordo, né? A França critica alguns termos, né, por entender que pode prejudicar aí os produtores rurais, né? Lula trabalhou bastante junto ao Macron aí para tentar com que a França aceite, né, esse acordo. Então a gente acredita, né, que a gente está no caminho de assinatura e se
de fato, o Lula conseguir fazer esse adiamento, conseguir fazer esse acordo ainda na sua gestão, vai ser aí um grande, vamos dizer assim, um grande feito, né, na presidência do Brasil no Mercosul, né? Sem dúvidas nenhuma, um grande marco do ponto de vista da celebração desse acordo de livre comércio envolvendo Mercosul e União Europeia. E você chama a atenção, Bruno, para elementos de suma importância, como é o caso das pressões internas por parte dos produtores locais na União Europeia, em especial os produtores franceses, que querem garantir uma política de subsídios aqui, exatamente na atual conjuntura, fazendo valer medidas protecionistas. E ouso dizer, Bruno, que vem em uma retórica, vem em um verniz também de protecionismo verde, como que precisamos estar atentos a essas movimentações, já que a celebração desse acordo trata-se da principal pauta da presidência brasileira pro tempore à frente do Mercosul. Entre outras iniciativas que serão pensadas a partir dessa reunião de cúpula, cabe sinalizar também para a composição do Mercosul Verde, agendas transnacionais de combate ao narcotráfico, mas, sobretudo, essa pauta econômica, financeira e comercial vinculada ao fortalecimento do comércio intra-regional. Como que o Mercosul trata-se aqui da principal iniciativa brasileira para se pensar mecanismos de integração na América do Sul, como é que ele foi concebido exatamente em um espírito da redemocratização brasileira a partir dos anos 80, confluindo esses debates para a adoção do Tratado de Assunção, datado de 1991, o Protocolo de Ouro Preto, que foi forjado dando institucionalidade e uma maior governança na atuação do Mercosul, e veja que trata-se de uma área estratégica para nós pensarmos complementariedade econômica e integração regional como um projeto político do Brasil para essa maior e melhor inserção, uma inserção mais autônoma diante desse cenário de crise do multilateralismo e adoção cada vez mais no plano internacional de medidas unilaterais. Precisamos estar atentos, então, a essas movimentações no final do ano e esperamos, de fato, a ratificação do acordo para o alavancamento de diferentes cadeias produtivas do comércio aqui da pauta de exportações brasileiras. Para a gente encerrar, o que a gente pode esperar da cúpula agora que a presidência vai para o Paraguai? Bem lembrado, veja que o Paraguai cresceu muito nos últimos anos, em razão também da atuação do agronegócio. Houve, por parte do Paraguai, uma série de acenos em termos de se pensar medidas de flexibilização da tarifa externa comum, como que muitos atores do Mercosul tentam flexibilizar, e no fundo falar de flexibilização do Mercosul é colocá-lo nesse patamar de desgaste, como que há tensões internas para se pensar esse mercado comum, como que a Argentina, o Uruguai já tentaram também medidas de flexibilização a respeito da tarifa externa comum da TEC, e na presidência paraguaia espera-se muito um foco destinado ao combate ao narcotráfico, algo já lançado pela presidência brasileira em 2025, e mais, a tentativa, então, de incorporação plena da Bolívia na ampliação do Mercosul para o fortalecimento do comércio intra-regional. Acredito que essas duas agendas, Bruno, são agendas fundamentais que serão chefiadas a partir da presidência paraguaia. Muito bem, Menon, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia para você e até semana que vem. Muito obrigado, Bruno. Desejo a todos um excelente trabalho. Obrigado.